O que acontece quando a maior escuridão não vem da ausência de luz, mas da ausência de lucidez? O que resta de uma sociedade quando os olhos veem, mas as consciências se recusam a enxergar? Que tipo de mundo se constrói quando o senso de humanidade é dissolvido em puro instinto de sobrevivência? Não se trata apenas de uma epidemia fictícia, mas de um retrato que, em silêncio, nos ronda diariamente. Cada rua lotada, cada tela acesa, cada rosto distraído pode estar carregando o germe dessa mesma cegueira branca. A pergunta incômoda não é se isso poderia acontecer, mas se já está acontecendo. E nesse caso, qual papel você ocupa nesse teatro da cegueira coletiva? De todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. José Saramago constrói em ensaio sobre a cegueira um universo alegórico que revela, com intensidade implacável, a vulnerabilidade da nossa organização social. Ao imaginar uma epidemia súbita em que todos perdem a visão, o autor não cria apenas um cenário distópico, mas uma metáfora inquietante sobre a essência da convivência humana. O primeiro caso ocorre num semáforo, quando um homem que conduzia o carro é subitamente acometido pela cegueira branca. O narrador descreve: estava cego. A cegueira não era negra, era uma cegueira branca, como se tivesse caído dentro de um mar de leite. Essa escolha não é gratuita. Ao contrário da escuridão, que ainda sugere limites e contornos, o branco absoluto é a ausência de forma, um espaço indistinto em que toda referência se dissolve. A partir desse instante inaugural, a narrativa expõe como a estabilidade social pode ruir diante de um acontecimento mínimo, imprevisto, e como a humanidade, em sua pretensa ordem, carrega em si um potencial latente para o caos. O contágio se propaga de maneira quase simbólica, como se a cegueira fosse menos uma doença do corpo e mais um fenômeno coletivo, uma metáfora da incapacidade de enxergar o outro. Cada personagem que sucumbe à escuridão branca é levado a um confinamento forçado em um manicômio desativado. Ali, longe dos olhos do restante da cidade, a convivência degrada-se rapidamente, revelando que a civilização não é um pacto sólido, mas uma frágil camada de regras e costumes. Saramago nos mostra que, ao retirar um dos sentidos mais preciosos, a máscara da civilidade desmorona com espantosa rapidez. Em suas palavras: dentro da quarentena havia um microcosmo da sociedade, a mesma luta pela sobrevivência, os mesmos interesses, as mesmas misérias, apenas mais concentradas, mais visíveis. Essa compressão da experiência social funciona como um laboratório moral, no qual se testam os limites do ser humano diante da adversidade. A narrativa adquire ainda mais força porque não concede nomes aos personagens. São designados por funções ou características: o médico, a mulher do médico, o velho da venda preta, o primeiro cego, a rapariga dos óculos escuros. Essa escolha radical elimina a identidade individual, transformando cada um em arquétipo. Ao privá-los de nomes, Saramago universaliza a condição deles e nos obriga a reconhecer que poderiam ser quaisquer pessoas, inclusive nós mesmos. A perda do nome equivale à perda de singularidade. Em uma crise extrema, a individualidade se dissolve, e o que resta é apenas a luta pelo instinto, pela posse, pelo controle. O autor escreve: dentro daquele lugar ninguém tinha nome, porque os nomes já não serviam para nada. Quando se perdeu a visão, perderam-se também os rostos, e com eles, os nomes. Esse aspecto nos leva a perceber como a cegueira branca vai muito além de uma enfermidade física. Ela é o símbolo de uma falência ética, de um colapso da empatia. O espaço da quarentena torna-se palco de humilhações, de abusos e de violência sistemática. Alguns grupos tentam impor domínio sobre os outros, estabelecendo trocas indignas por comida, reduzindo os companheiros de confinamento a objetos de exploração. O próprio Saramago descreve esse processo com um desencanto agudo. O que se passou foi uma regressão à barbárie, uma perda de todas as referências que sustentam o convívio. A fome e o medo transformaram homens e mulheres em bestas. A clareza do narrador é perturbadora porque nos força a admitir que, em condições semelhantes, talvez reagíssemos do mesmo modo. Outro elemento central é a presença da mulher do médico, única a preservar a visão. Seu olhar é testemunha e também condenação.
Ela vê o que os outros não podem ver e carrega o peso insuportável da consciência. É através dela que o leitor acompanha as degradações e resistências humanas. Em um dos momentos mais densos, ela reflete: se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Essa frase condensa a essência da obra. A responsabilidade de quem possui a lucidez de enxergar não pode ser ignorada. O olhar consciente não é privilégio, é carga moral. Assim, a cegueira coletiva narrada por Saramago não é apenas uma experiência ficcional, mas um espelho literário voltado para a nossa própria sociedade. O livro expõe, com linguagem crua e hipnótica, a rapidez com que a humanidade pode se dissolver quando a ordem se desfaz. Ao mesmo tempo, sugere que a salvação está no ato de reparar, de ver verdadeiramente o outro, de não se acomodar na indiferença. Nesse sentido, Ensaio sobre a Cegueira não é apenas um romance sobre a perda da visão, mas uma denúncia contra a cegueira interior que insiste em permanecer intocada. A força de Ensaio sobre a Cegueira reside na maneira como transporta o leitor para situações corriqueiras que, diante de um pequeno abalo, revelam fissuras profundas na estrutura da convivência. Não é necessário um cataclismo para desmontar a aparência de ordem. Basta um detalhe inesperado, uma contingência mínima. Saramago mostra como, em instantes, a normalidade se desfaz e dá lugar ao desespero. A epidemia de cegueira branca é uma alegoria dessa instabilidade. O que parecia sólido mostra-se transitório, e o cotidiano mais banal transforma-se em terreno de ameaça. A cegueira, descrita como um mar de leite, instala-se sem aviso, arrastando consigo o equilíbrio social. O espanto dos personagens diante do colapso inicial ecoa como uma advertência. Nada do que se chama civilização é garantido. O romance obriga a refletir sobre as pequenas falências que se repetem diariamente diante dos próprios olhos. Nas ruas, nas praças, nos transportes lotados, a cegueira simbólica já se manifesta. É o gesto indiferente diante do pedinte, o olhar que se desvia do sofrimento alheio, o coração anestesiado diante de uma cena de abandono. Saramago transforma essa omissão cotidiana em metáfora literária, ampliando-a até o ponto em que a ausência de visão se torna epidemia. Como afirma em um dos trechos mais potentes: dentro de nós há uma coisa que não tem nome. Essa coisa é o que somos. A cegueira, nesse sentido, não é apenas um acidente físico, mas a manifestação desse sem nome, dessa essência crua, que se recusa a reconhecer o outro como semelhante. A progressão da narrativa demonstra que os personagens não ficam cegos apenas em seus olhos, mas também em seus afetos e responsabilidades. O confinamento no manicômio revela que a cooperação pode ser substituída pelo egoísmo, e que a solidariedade é facilmente soterrada pelo medo. Há um momento em que a comida escasseia e o caos se instala. O narrador descreve: as mulheres choravam, os homens gritavam, todos se empurravam uns aos outros, não havia ordem, nem respeito, nem compaixão, apenas a necessidade de comer. Essa passagem é devastadora porque traduz em palavras a regressão de uma comunidade que se desmancha. Não há nada de extraordinário nessa cena. Trata-se da repetição ampliada daquilo que já acontece em situações de crise real, quando a máscara da cordialidade é abandonada em nome do instinto. A ausência de nomes, como já sugerido anteriormente, intensifica essa percepção. Sem identidade fixa, cada figura representa uma possibilidade universal. O leitor é obrigado a se confrontar com a pergunta silenciosa: até que ponto seria diferente dos personagens? O médico, por exemplo, ao perceber o contágio incontrolável, tenta assumir uma posição racional, mas logo é tragado pela mesma impotência que domina os demais. Sua esposa, única vidente, carrega o fardo de observar a degeneração em detalhe. O contraste entre ela e os cegos torna-se ainda mais agudo porque sua visão não é apenas física, mas ética. É por meio dela que o romance denuncia o quanto se prefere ignorar em vez de reparar. O gesto de fingir que não se vê é, no fundo, o mesmo que atravessa a vida comum. Ao não encarar a miséria exposta, ao não prestar atenção ao rosto cansado de quem cruza o caminho, cada pessoa colabora para perpetuar uma cegueira coletiva. Saramago não escreve apenas para entreter, ele convoca, acusa, denuncia. Sua narrativa obriga a perceber que a epidemia já se manifesta silenciosa em cada escolha de indiferença. O autor escreve: penso que não cegamos, penso que estamos cegos.
cegos que veem, cegos que vendo, não veem. Essa sentença, inserida como reflexão da mulher do médico, é talvez o coração da obra. O olhar que não enxerga é mais destrutivo que a falta física de visão, porque implica recusa consciente da realidade. Ao trazer a cegueira como metáfora, o romance amplia as fronteiras da literatura e alcança uma dimensão moral incontornável. Não se trata apenas de uma história sobre uma epidemia fictícia, mas de um espelho incômodo voltado para o leitor. Cada página, cada diálogo, cada cena do manicômio funciona como denúncia de uma sociedade que prefere fechar os olhos a enfrentar a sua própria decadência. Assim, Saramago questiona: quantos passos separam a rotina aparentemente ordenada da completa dissolução ética? A resposta, ainda que não seja dita em voz alta, pulsa em cada silêncio desconfortável que o livro deixa após a leitura. A leitura de ensaio sobre a cegueira incomoda porque não concede espaço para ilusões piedosas. A cada página, Saramago obriga a reconhecer a distância curta entre a civilidade proclamada e a barbárie latente. Dentro do manicômio adaptado para a quarentena, a atmosfera se torna sufocante não apenas pela falta de visão, mas pela corrosão dos vínculos mais elementares. O que deveria ser refúgio, converte-se em arena de humilhações. Um território em que a dignidade humana é negociada a troco de migalhas. O autor não descreve personagens excepcionais. Ao contrário, mostra homens e mulheres comuns, semelhantes a qualquer leitor, rendendo-se a práticas de dominação e degradação que revelam a fragilidade daquilo que chamamos consciência. É impossível atravessar certas passagens sem sentir o desconforto de uma acusação direta. Quando os cegos do terceiro camarim monopolizam a comida e impõem condições degradantes às mulheres em troca de ração, o romance alcança um dos seus ápices mais perturbadores. O narrador descreve: vieram buscar as mulheres como quem leva animais ao matadouro. Não havia protesto, apenas resignação, porque a fome é senhora poderosa. Essa cena não se limita a exibir violência física. Ela expõe a rendição moral de todos os envolvidos, inclusive daqueles que permanecem calados diante da injustiça. É nesse silêncio cúmplice que o livro ressoa mais forte, porque nos obriga a pensar em quantas situações da vida real também se cala diante da exploração. A moralidade nesse espaço não desaparece de imediato, mas é corroída lentamente, até ser reduzida a cinzas. O médico, símbolo da razão e do saber, vê-se incapaz de proteger a esposa, os companheiros e a si próprio. Sua impotência é reflexo da falência das instituições que, fora dali, sustentavam a ordem social. Sem leis, sem tribunais, sem polícia, a ética parece perder consistência. A pergunta que Saramago impõe é simples e insuportável. Será que a moral que tanto se proclama não passa de convenção frágil, mantida apenas pela vigilância externa? O confinamento revela o que talvez sempre estivesse oculto: a dependência de mecanismos de controle para garantir comportamentos que deveriam nascer de convicção íntima. Nesse sentido, a figura da mulher do médico adquire ainda mais relevância. Ela enxerga, mas não interfere em todos os momentos, porque compreende que ver não é o mesmo que poder. Sua visão, paradoxalmente, a condena a testemunhar horrores que os outros, mergulhados no branco indistinto, não percebem. Em determinado trecho, ela reflete: dentro da noite branca em que os outros viviam, eu era a única a carregar a maldição de ver. Essa condição a torna tanto guardiã da esperança quanto alvo da acusação implícita. Quem vê e nada faz é também responsável. A narrativa coloca o leitor no mesmo dilema, pois enxergar a injustiça e permanecer inerte é uma forma de cumplicidade. As provocações de Saramago ecoam como uma bronca moral dirigida não apenas aos personagens, mas a cada pessoa que atravessa as páginas. O romance não poupa ninguém. Obriga a pensar se no confinamento teria sido cúmplice, tirano ou vítima. Obriga a admitir que a diferença entre esses papéis pode depender apenas de circunstâncias externas, e não de valores profundos. Ao retirar nomes e apagar identidades, o autor universaliza a experiência. Qualquer ser humano pode se tornar algoz ou subjugado. A ilusão de superioridade ética dissolve-se diante da fome, do medo e da ausência de testemunhas. É nesse ponto que a obra atinge sua dimensão mais perturbadora.
o questionamento inclemente da própria humanidade. A cegueira branca não destrói apenas a visão, mas desnuda a vulnerabilidade de um ser que se acredita senhor de si mesmo. Não há maior cegueira que a do homem que não quer ver, escreve Saramago em outro momento, condensando a acusação central. O romance nos empurra para a beira do abismo, onde não resta alternativa senão olhar para dentro e admitir que a fronteira entre civilização e barbárie é infinitamente mais tênue do que se gostaria de acreditar. A atmosfera criada por Saramago não se limita à violência explícita do confinamento. Ela se adensa quando a narrativa ultrapassa os muros do manicômio e expõe a extensão da epidemia. O que antes parecia um espaço de exceção, torna-se, aos poucos, retrato da cidade inteira. Quando os cegos finalmente escapam do asilo, encontram um mundo devastado, um cenário de abandono, em que não há governo, não há serviços, não há estrutura mínima de sobrevivência. O suspense nasce justamente dessa percepção. O desastre não ficou confinado. Ele se espalhou silencioso até atingir todos os cantos. Não há um ponto seguro. Não há autoridade a recorrer. O silêncio das ruas vazias e a sujeira acumulada compõem um quadro que mistura desolação com ameaça invisível. É nesse ambiente arruinado que a narrativa atinge níveis ainda mais sombrios. O grupo liderado pela mulher do médico percorre a cidade destruída em busca de alimento. E cada esquina representa risco. O medo não é apenas de morrer de fome, mas de encontrar outros cegos dispostos a tudo para sobreviver. A cidade, antes espaço de sociabilidade, transforma-se em labirinto hostil. A descrição de Saramago é crua. As ruas estavam cheias de lixo, os carros abandonados em qualquer lugar, portas arrombadas, cadáveres esquecidos. O mundo tinha deixado de ser habitado, era apenas o espaço dos cegos. Essa paisagem apocalíptica não é construída com exageros, mas com a frieza de um inventário clínico, e é justamente essa simplicidade que a torna ainda mais perturbadora. O suspense não se resume à possibilidade de violência física. Ele se infiltra no dilema moral que atravessa cada decisão. Quando encontram comida, surge a dúvida: partilhar ou esconder? Quando encontram outros sobreviventes, a questão se repete: ajudar ou afastar? O branco leitoso da cegueira, que tudo dissolve, é metáfora também dessa ausência de referências éticas. Os personagens vivem numa penumbra de escolhas impossíveis, em que cada gesto pode significar salvação ou condenação. O leitor, ao acompanhar essas hesitações, percebe a fragilidade daquilo que se chama de bondade. Entre todos, a mulher do médico continua a ser o eixo que sustenta o grupo. Sua visão funciona como privilégio, mas também como castigo. Se por um lado, pode guiar os demais, por outro, é forçada a contemplar ruínas e horrores que os outros não percebem. Há um momento decisivo em que ela encontra a igreja, e ali, diante das imagens dos santos, vê que os olhos das estátuas foram tapados com panos brancos. A cena é emblemática. As figuras sagradas estavam cegas, como se alguém tivesse querido que também elas participassem da epidemia. A força dessa imagem é devastadora, pois sugere que até o sagrado sucumbe à mesma falência coletiva. Não há transcendência capaz de proteger da degradação generalizada. A tensão cresce porque não há promessa de redenção fácil. O romance recusa o conforto de soluções rápidas. Cada página reforça a sensação de que a linha entre vida e morte é tênue, e que qualquer conquista é provisória. O suspense não se apoia em reviravoltas externas, mas na expectativa insuportável de até onde a condição humana pode descer. É o terror de perceber que não há limites pré-definidos para a crueldade ou para o egoísmo. A escuridão branca é, nesse sentido, a representação de um vazio em que todos os valores se dissolvem. Esse percurso pelas ruas destruídas, entre lixo, fome e corpos abandonados, revela uma cidade que perdeu não apenas sua organização material, mas também sua memória. O mundo dos cegos não é apenas o espaço da privação física, é o terreno em que se esquece do que significa comunidade, dignidade, responsabilidade. O suspense, portanto, não está em saber se os personagens irão sobreviver, mas em constatar o que restará deles quando tudo terminar. Que espécie de ser humano emergirá dessa travessia? É essa a pergunta que ecoa nas entrelinhas, deixando a leitura impregnada de inquietação.
No centro da devastação, quando tudo parecia dissolvido em ruína e abandono, Saramago insere uma possibilidade inesperada: a recuperação da visão. O regresso da claridade não chega com explicações científicas, nem com anúncios triunfais. Surge de modo silencioso, quase modesto, como se o milagre fosse apenas mais uma etapa do próprio enigma. O primeiro a recuperar a vista é o cego inicial, aquele que perdera a visão diante do semáforo. O narrador escreve: o homem abriu os olhos e pôde ver. Estava sentado na mesma cadeira, onde antes se afundara no mar de leite. Mas agora o mundo estava diante dele. A simplicidade da cena é intencional. Não há fanfarras, apenas a constatação de que o ciclo da escuridão começara a se desfazer. O retorno da visão é, ao mesmo tempo, libertação e condenação. Libertação porque permite reencontrar a realidade. Condenação porque faz encarar o rastro de destruição deixado pela cegueira coletiva. Cada personagem que readquire os olhos volta a ver não apenas os objetos e as ruas, mas também as próprias ações, as omissões, os pactos de silêncio. A claridade expõe o que a escuridão encobria. A pergunta que permanece é: como viver depois de ter atravessado o deserto branco? O autor parece insinuar que a epidemia não terminou de fato, pois a cegueira mais perigosa continua à espreita. A indiferença diante do outro, a recusa em reparar. A cidade volta a ver, mas o que fará com esse dom recuperado? A resposta não está no romance, mas no íntimo de quem lê. No instante em que a visão retorna, a mulher do médico olha pela janela e contempla a cidade sob a luz da chuva. Nesse momento, não há alívio pleno, mas a consciência de que a experiência deixará marcas indeléveis. O romance não fecha com celebração, mas com inquietação. O silêncio das últimas páginas sugere que a humanidade pode repetir a mesma história a qualquer momento. A verdadeira questão não é se a cegueira branca voltará, mas se aqueles que agora veem aprenderam a reparar. É essa dúvida que torna o livro inesquecível. A percepção de que a epidemia está menos nas páginas de Saramago e mais no cotidiano de cada leitor. E aqui vai meu convite. Se esse mergulho fez sentido para você, inscreva-se no canal, ative as notificações e junte-se ao clube de membros, porque precisamos continuar essa conversa. Quero ler nos comentários até onde você acredita que resistiria sem perder a sua humanidade. Compartilhe sua visão, ou sua cegueira, e acima de tudo, leia Ensaio sobre a Cegueira. Esse livro não é apenas literatura, é um espelho invertido. Se você ousar abri-lo, pode ser que nunca mais veja o mundo da mesma forma.